Em pouco mais de 300 anos, a população da Europa mais que dobrou. Passou de 35 para 80 milhões de pessoas. É como se a população inteira da Alemanha hoje tivesse surgido e precisasse ser alimentada. Sem trator, sem agrotóxico. Sério, o segredo não foi uma única invenção, mas um sistema genial. Eles abandonaram o plantio metade-metade dos romanos pela rotação trienal. Isso, de cara, aumentou a terra produtiva em mais de 30%. E para dominar os solos duros e argilosos do norte, eles usaram o arado pesado, a charrua. Uma máquina que não só riscava, ela revirava a terra, trazendo os nutrientes para a superfície. É tanta coisa genial que a gente decidiu transformar isso numa série. Então, oficialmente, este é o segundo de 5 vídeos da nossa jornada pela agricultura na Idade Média. Então, voltando ao ponto, a questão não é só o que eles fizeram, é como eles descobriram tudo isso sem ciência moderna. E o mais incrível é que muitas dessas técnicas são a base do que hoje a gente chama de agricultura regenerativa. Então, como um sistema de 1000 anos atrás pode salvar sua plantação hoje? Fica aí para descobrir. E por falar em sistemas que funcionam a longo prazo, os monges planejavam colheitas por décadas. Você pode organizar seu feed para não perder os próximos episódios com um único clique. Se curte essa análise que vai além do óbvio, já se inscreve no canal. A verdade é que esse sistema não salvou uma plantação, ele salvou um continente inteiro da fome. Entre o ano 1000 e 1340, a população da Europa saltou de 35 para 80 milhões de pessoas, e mais de 90% dessa gente vivia no campo, sobre o sistema senhorial. A terra não era um negócio, era a base de tudo: riqueza, poder, sobrevivência. A pressão para produzir era imensa, e eles registraram isso. O Domesday Book, um censo implacável ordenado por Guilherme o Conquistador na Inglaterra de 1086, é uma fotografia dessa realidade. Ele não lista apenas pessoas, mas cada moinho, cada arado, cada pedaço de terra produtiva. Era um controle absoluto, porque cada recurso era vital. E quem estava na vanguarda da inovação? Acredite ou não, os mosteiros. Beneditinos e cistercienses não eram apenas centros de oração, eles eram os centros de pesquisa e desenvolvimento da época. Eram eles que experimentavam, documentavam e disseminavam as novas práticas agrícolas. Eles pensavam em décadas, não em safras. Foi essa combinação de necessidade extrema e conhecimento organizado que permitiu a primeira grande mudança de paradigma, a forma como eles organizavam o próprio tempo da terra. Eles abandonaram o sistema romano de 2 campos, onde metade da terra sempre ficava parada, descansando. Era simples, mas ineficiente. A partir do século XI, o sistema de rotação trienal se tornou o padrão. A lógica é brilhante. A terra arável era dividida em 3 partes. Uma recebia cereais de inverno, como trigo, plantados no outono. A outra, culturas de primavera, aveia, cevada e, crucialmente, leguminosas como ervilhas e feijões. A terceira, finalmente, ficava em pousio. Direto ao ponto, a área cultivada anualmente pulou de 50% para quase 67%. Um ganho líquido de produtividade de mais de 30%, de uma só vez. E a inclusão de leguminosas foi o toque de gênio. Eles não sabiam da fixação de nitrogênio, claro, mas viram o resultado. A terra ficava mais rica, mais escura, mais fértil. Era o princípio da adubação verde, usado até hoje. Isso não só melhorava o solo, como garantia o pão e a proteína na mesma terra, diminuindo o risco de fome total se uma das colheitas falhasse. Pensa nisso. Era uma apólice de seguro contra a catástrofe. Mas organizar a terra de forma mais inteligente gerou outro problema. Como trabalhar toda essa área extra, especialmente nos solos pesados e argilosos do norte da Europa, que o arado romano mal conseguia arranhar? A resposta foi uma máquina, o arado pesado de rodas, a charrua. Isso não era um upgrade, era uma revolução. O arado antigo só riscava o chão. A charrua tinha uma relha de ferro que cortava a terra na vertical, uma lâmina que cortava na horizontal e, o mais importante, uma iveca curva que virava a leiva de terra de cabeça para baixo. Isso trazia os nutrientes das camadas mais fundas para a superfície, melhorava a aeração e a drenagem. Manuscritos como o Saltério de Luttrell de 1340 mostram essas máquinas em operação, e elas eram complexas. Exigiam a força de até 8 bois ou de 2 cavalos para funcionar. Era um equipamento caro, pesado, que transformou pântanos e florestas em campos férteis e mudou a paisagem para sempre. Só que uma máquina tão potente precisava de um motor à altura, e isso levou à próxima revolução, que não aconteceu no campo, mas no próprio animal.
duas invenções mudaram tudo: a coleira de peitoral rígida e a ferradura. A coleira antiga, usada por milênios, era uma tira de couro que passava pelo pescoço. Quando o animal puxava com força, ele se estrangulava. A nova coleira transferia a pressão para os ombros robustos do cavalo. O resultado: um cavalo podia exercer de 4 a 5 vezes mais força. De repente, ele se tornou mais rápido e eficiente que o boi. E a partir do século IX, a ferradura de ferro se popularizou. Ela protegia os cascos do desgaste e de ferimentos, aumentando drasticamente a vida útil e a capacidade de trabalho do animal em terrenos difíceis. Mais força e mais resistência significavam arar mais terra em menos tempo. Essa combinação de software, que é a rotação, e hardware, que é a charrua e o cavalo de tração, é a base de tudo. É o tipo de análise que vai além da data e do nome do rei. Se você quer ver mais conteúdo assim, deixe uma curtida para eu saber. E se gosta de histórias sem filtros, inscreva-se. Posto vídeos toda semana. Agora comenta aí, você conhecia esses detalhes ou isso foi novo para você? Com o tempo, manter a fertilidade desse sistema intensivo se tornou o desafio. A solução básica era o esterco animal, claro, uma prática universal. Mas em solos ácidos, eles tinham uma técnica química surpreendentemente avançada: a marlagem. Eles cavavam e espalhavam marga, um tipo de argila rica em carbonato de cálcio, nos campos. A marga neutralizava a acidez do solo, melhorando sua estrutura e a disponibilidade de nutrientes. É exatamente o princípio da calagem moderna, usada hoje para tornar produtivo o solo ácido do Cerrado brasileiro, por exemplo. Isso não era achismo. Tratados como o L'Edit de Husbandry, de Walter of Henley, escrito por volta de 1280, já detalhavam essas práticas de manejo, mostrando um conhecimento empírico sofisticado. Eles não só corrigiam o solo, eles o enriqueciam ativamente. E a ferramenta mais elegante para isso já estava embutida no próprio sistema de rotação: as leguminosas. Plantar ervilhas, feijões e lentilhas não era só uma alternativa ao trigo. Os agricultores perceberam que essas plantas revigoravam a terra. Hoje sabemos que elas fixam nitrogênio, mas para eles o efeito era prático e visível. E a função era dupla. Além de adubar o solo de graça, as leguminosas eram uma fonte vital de proteína vegetal. Para o camponês comum, que raramente comia carne, a combinação de pão e leguminosas era a base de uma nutrição robusta, capaz de sustentar o trabalho pesado. Com mais terra cultivada, solos mais produtivos e colheitas diversificadas, surgiu um novo gargalo: o processamento. Não adiantava colher toneladas de trigo se a moagem era feita à mão, um trabalho exaustivo que consumia horas. A solução foi a mecanização em massa através dos moinhos. O já citado Domesday Book, de 1086, registrou 624 moinhos de água só na Inglaterra. Isso dá, em média, um moinho para cada 50 famílias. É impressionante! Essa tecnologia liberou uma quantidade enorme de mão de obra, principalmente feminina, para outras tarefas. E onde não havia rios com correnteza forte, eles inovaram de novo. No final do século XII, surgiu o moinho de vento nas planícies do norte da Europa. Primeiro modelos que giravam inteiros sobre um poste central, depois torres fixas com um topo giratório, mais eficientes. Essa nova fonte de energia não só moía grãos, mas também foi adaptada para drenar pântanos e serrar madeira, expandindo ainda mais a capacidade produtiva da sociedade. Mas essa capacidade não vinha apenas das grandes máquinas. Ela também foi colocada diretamente nas mãos do agricultor comum, através de uma mudança material simples e profunda: o ferro. A partir do século XI, fornos mais eficientes tornaram o ferro mais acessível. E isso significou um upgrade em todo o kit de ferramentas do camponês. A gadanha, com sua lâmina longa e curva, substituiu a foice tradicional. A diferença é geométrica. Com a foice, o trabalhador se curva e corta feixes. Com a gadanha, ele fica de pé e ceifa em arcos amplos. O resultado? Um único homem podia colher uma área até 3 vezes maior no mesmo tempo. Isso mudou tudo. Manuscritos como o Les Tres Riches Airs do Duc de Berry mostram essas ferramentas em ação, permitindo o desmatamento de novas áreas e multiplicando a eficiência do trabalho individual. Basicamente, eles deram um upgrade no hardware de cada trabalhador, um princípio que define a produtividade até hoje. Esse aumento de eficiência permitiu um novo nível de especialização, que não se limitava a grãos, mas a produtos de alto valor, como frutas perfeitas. Para isso, eles dominavam uma técnica que parece biotecnologia moderna, a enxertia. A ideia era garantir consistência total,
Eles uniam o galho de uma maçã comprovadamente doce e crocante ao tronco de uma árvore resistente e já estabelecida. O resultado era uma cópia geneticamente idêntica, um clone. Isso eliminava a aleatoriedade da natureza. Mosteiros na Borgonha se tornaram verdadeiras bibliotecas genéticas de uvas, garantindo que o vinho de uma safra tivesse a mesma qualidade da anterior. O famoso Clos de Vougeot, por exemplo, nasceu dessa obsessão monástica pelo controle de qualidade desde o século XII. Eles inventaram a clonagem de plantas para garantir consistência de marca, o mesmo princípio usado hoje para que cada banana ou maçã no supermercado seja previsível. Mas essa obsessão por controle não se aplicava apenas às plantas. Ela se estendeu à própria geografia. Quando a terra plana acabava, eles a criavam. Em regiões montanhosas como os vales dos rios Douro e Reno, agricultores construíram sistemas de terraços que desafiavam a gravidade. Muros de pedra erguidos à mão transformavam encostas íngremes em degraus produtivos, prevenindo a erosão e criando microclimas ideais para vinhas. Em outra frente, eles fizeram o oposto. Criaram terra onde só havia água. Nos Países Baixos, a partir do século XII, comunidades inteiras construíram diques e usaram moinhos de vento para bombear a água dos pântanos, criando os pôlderes. Eram terras incrivelmente férteis, recuperadas do mar. Isso é engenharia civil em escala monumental, o mesmo princípio de contenção que usamos hoje para proteger cidades costeiras. Se você está achando essas técnicas surpreendentes, deixe um comentário dizendo qual delas mais te impressionou até agora. Isso ajuda o algoritmo a mostrar o vídeo para mais pessoas que, como você, apreciam a história por trás da história. Só que nem toda a transformação da paisagem era tão agressiva. Na Península Ibérica, eles desenvolveram um sistema que trabalhava com a natureza, não contra ela, a dehesa. É um modelo agro-silvopastoril de uma elegância impressionante. Uma floresta esparsa de sobreiros e azinheiras é mantida. As árvores fornecem sombra e, crucialmente, bolotas, o alimento do famoso porco ibérico. O gado pasta livremente, adubando o solo e mantendo a vegetação rasteira sob controle, o que reduz drasticamente o risco de incêndios. É um ecossistema produtivo e autossustentável, que gera múltiplos produtos, cortiça, lenha, carne de altíssima qualidade, a partir de um mesmo sistema equilibrado. Não é uma invenção recente, é um modelo de agricultura regenerativa que funciona comprovadamente há mais de 1000 anos. Esse pensamento de longo prazo não se aplicava só à terra, mas à própria essência da vida que nela crescia. Sem conhecer a genética, eles a praticavam de forma empírica. A cada colheita, os agricultores guardavam as sementes das melhores plantas, as mais robustas, as de espigas maiores. Ano após ano, esse processo lento e contínuo adaptava as culturas às condições locais, melhorando a produtividade de forma incremental. O mesmo princípio era aplicado ao gado. Em Flandres e na Inglaterra, ovelhas foram selecionadas por gerações, especificamente pela qualidade e espessura de sua lã. Essa seleção deliberada deu origem a raças especializadas, que se tornaram a base da poderosa indústria têxtil medieval. É a versão analógica do melhoramento genético. A lógica fundamental por trás de toda a agropecuária moderna, executada com paciência e observação. E quem estava por trás de tanto planejamento e experimentação de longo prazo? Em grande parte, os mosteiros. As ordens beneditina e cisterciense funcionavam como os centros de pesquisa e desenvolvimento da época. Por serem instituições permanentes, alfabetizadas e com mão de obra organizada, eles podiam fazer o que nenhum camponês conseguiria: registrar experimentos por décadas. Eles eram mestres em engenharia hidráulica, construindo canais complexos para irrigação e energia. Eles criaram as granjas, unidades agrícolas geridas de forma racional, focadas em produzir excedentes de lã, vinho ou grãos para o mercado. Eles eram, na prática, as startups de tecnologia agrícola da Idade Média, com uma rede de filiais por toda a Europa para disseminar as inovações. Mas é crucial entender que este quadro de progresso não era universal. Havia um abismo. A revolução agrícola medieval não chegou para todos. Um senhor feudal podia bancar uma charrua e 8 bois. Um servo talvez tivesse sorte de ter uma enxada. No sul da Europa, o arado romano leve continuou reinando nos solos secos, focado na tríade de trigo, uvas e azeitonas. O norte se especializou em centeio, aveia e laticínios. E então, em 1347, um choque biológico reescreveu todas as regras. A peste negra varreu o continente, matando entre 30% e 50% da população. Foi uma catástrofe inimaginável.
Mas para os camponeses que sobreviveram, a consequência foi paradoxal. A mão de obra se tornou subitamente escassa e valiosa. O poder de barganha dos trabalhadores aumentou, acelerando o fim da servidão e forçando uma mudança da agricultura intensiva para a pecuária. É uma lição brutal de como um choque externo pode redefinir completamente uma economia. Essa nova realidade, nascida da maior tragédia da história europeia, preparou o palco para o fim da Idade Média e o início de um mundo completamente novo. E esse mundo novo não nasceu de um plano mestre. Ele foi parido no caos, um acaso biológico que reavaliou o preço da vida humana. O progresso não foi uma escada que eles subiram degrau por degrau. Foi um abismo onde muitos caíram e os poucos que restaram encontraram um campo aberto, fértil e terrivelmente vazio. É desconfortável admitir, não é? Que depois de séculos de charruas e rotações engenhosas, a maior conquista social do camponês não veio da técnica, veio da morte em massa. Celebramos o resultado, a liberdade conquistada. Mas convenientemente esquecemos que o catalisador para isso foi um cemitério continental. A história tem um péssimo senso de humor. Hoje, a gente se orgulha dos nossos sistemas globais. Tudo otimizado, conectado, eficiente. Mas basta um navio encalhado ou um container fora do lugar para o castelo de cartas desmoronar. A gente só trocou a peste pela logística, mas a fragilidade fundamental, essa ilusão de controle sobre o caos, continua a mesma. Só mudou de nome. Ainda estamos no começo dessa jornada pela agricultura medieval. É o segundo de 5 capítulos. Então se inscreva para não perder o fio da meada. Mas a provocação fica. Se eles não viram a peste chegando, será que a gente, com toda a nossa tecnologia, consegue enxergar o que está vindo para redesenhar nosso próprio mapa? Afinal, o progresso é só a grama que cresce mais verde sobre os ossos.